aí, aproveitando esse gancho aí da literatura, sim, eu queria trazer um tema novo aí também, que ótimo. que a gente fala muito na educação infantil, que é o desfraude. O desfraude é um tema que também é muito trabalhado com a literatura na Escola Infantil Jardim, que a criança, a parte cognitiva dela, ela vem antes da prontidão motora. Então, às vezes, as famílias chegam e falam assim, nossa, meu filho já está pronto para desfraudar, é mesmo? Por que você acha isso? Ele me avisa que ele fez xixi, me mostra, pede para trocar a fralda, mas não é bem assim. A criança, ela é muito inteligente, ela vê a gente indo ao banheiro, ela percebe, né, que a gente usa calcinha, cueca, e ela sabe que ela usa fralda e, à medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo. Claro que ela está fazendo xixi, mas a gente tem alguns outros critérios e indícios que a gente percebe que essa criança está pronta, né, Fernanda? Isso, então a gente agora vai falar, a gente vai avançar um pouquinho, continuando ainda com as crianças bem pequenas, né, ali mais ou menos né, ali na transição de 2, 3 anos, onde o tema de relevância, tema de currículo é o desfraude. E isso também tem, né, todo um sentido, tem toda uma justificativa teórica, a ciência ajuda a gente a entender esse processo pelo qual a criança vai passando, porque por volta dos 2 e 3 anos, a criança já desenvolveu bastante a linguagem, então ela é capaz, né, de começar a reconhecer, de começar a nomear não só o mundo, mas também as próprias sensações. Então, quando a criança começa a nomear, é um indício, mas ele não é o único. Como você disse, a gente precisa, é um conjunto de fatores que indicam. A gente não gosta muito de falar dessa prontidão, não é verdade, Letícia? Assim, né? O que é estar pronto? É pensar num conjunto de fatores que vão dizer pra gente que é o momento, junto com a família. Eu acho que isso também é muito importante. A família, muitas vezes, é quem vai sinalizar a gente primeiro. A gente não vive um desfraude coletivo, como há um tempo atrás se pensava, e tem algumas escolas que ainda fazem essa opção. No jardim, como a gente pensa nos processos individuais ali de cada criança, a gente não realiza o desfraude coletivo. Então, como que acontece esse desfraude na escola? Primeiro, a gente precisa de ter uma relação profunda e sincera com as famílias. Então, as conversas acontecem das famílias com as professoras, e as famílias começam a sinalizar, e a gente também na escola está observando o que está acontecendo. Então, primeiro existe uma prontidão que ela é de ordem física mesmo da criança. A criança de 2 anos é uma criança que ela está em pleno movimento motor. Então, quanto mais ela tiver a oportunidade de brincar, de subir escada, de escalar, de subir e descer rampas, de buscar desafios motores no ambiente, mais ela vai fortalecer o seu corpo, o seu equilíbrio, né, principalmente ali os seus músculos inferiores, para conseguir sentar, né, num vaso sanitário, num pinico, numa privadinha ali, sem cair dentro dele. Então, é preciso que a criança brinque muito, né, que ela tenha muitas oportunidades motoras, para que esse aspecto motor auxilie também. Essa etapa e do autonomia, desfraude. né, Fernanda? Também, brincar sozinho, sem ninguém ficar ali segurando. Cuidado, vai cair. A criança precisa entender o seu ponto de equilíbrio, né? E ela aprende isso através da brincadeira. E da brincadeira livre. Então, observar esse desenvolvimento motor é um ponto importante. A linguagem também é um outro ponto importante, quando a criança já começa a diferenciar xixi, cocô. Quando a criança começa a se perceber também, né, as sensações que acontecem dentro dela. Né, ela sente, às vezes, dá uma cólica, a sensação da bexiga cheia. A criança precisa começar a se perceber, porque o controle do esfíncter, ele vem dessas sensações, né? O cérebro ele vai mandar os comandos a partir dessas sensações que a criança começa a perceber. E isso não é externo, né, Letícia? Não adianta a gente ficar o tempo inteiro obrigando ou perguntando a criança, vamos agora, senta aqui, agora você vai fazer xixi. Não adianta a gente colocar a criança porque a gente acha que ela quer fazer naquele momento, né? A gente precisa observar esses sinais e convidar, sim,
de tempos em tempos, essa criança para que ela sinta a necessidade realmente, né, de ir ao banheiro e, ao mesmo tempo, conseguir também abaixar a própria roupa, vestir a própria roupa. Então, é um conjunto de fatores que a gente fala, né? Não basta só a criança dizer que ela quer fazer xixi, que a gente já tira as fraldas. Não é isso. E aí a gente costuma fazer um combinado com as famílias. Quando a família começa a perceber os sintomas... Os sinais. Os sinais, isso. Então, por exemplo, avisar que vai fazer o xixi antes de fazer, ou às vezes pedir para sentar no vaso, no pinico, e realmente fazer. Eu costumo dizer também que é um sinal muito importante, muito legal, que geralmente assim, as crianças elas vão no cantinho ali para fazer cocô e elas abaixam e fazem uma força. Isso é um sinal que ela está parando e está percebendo o cocô. Mas ela parar de brincar para fazer o xixi é um ponto a mais. Porque se a criança está brincando e, de repente, ela para e deixa ali o xixi descer, é sinal que ela está percebendo que o xixi está descendo. Porque, geralmente, a criança muito pequena, que não está pronta ainda para o desfraude, ela não para a brincadeira. Ela vai fazendo xixi e vai brincando. E ela não se incomoda. Ela não se incomoda. Né? Então, quando esses sinais começam a aparecer e a criança ela começa a pedir mais e tudo, aí a gente até orienta as famílias a comprarem aquela fraldinha de vestir, contar para a criança que agora ela tem uma fraldinha de vestir que parece uma calcinha, que parece uma cueca, e assim ela pode pedir para ir ao banheiro, ela pode pedir para ir ao pinico, ela mesma pode abaixar, não é, Fernanda? E aí, quando essa criança começa a acertar muitas vezes, a gente alinha com a escola, da gente levar essa criança, a família leva essa criança de cueca ou de calcinha. E então, a gente começa esse desfraude. Primeiro, quando a criança está acordada, a gente não começa o desfraude de uma vez, inclusive nas sonecas do dia, porque lá na escola a gente também tem a sonequinha. Mas aí a gente combina com a família de sempre, aí a partir do momento que a gente decidir começar o desfraude, aí a gente tem que deixar realmente a fralda e sair, vamos comprar calcinha, vamos comprar cueca, e aí a criança escolhe os personagens que ela quer, as cores que ela quer, porque isso também dá uma incentivada da criança começar esse desfraude. Isso. E aí a gente parte ali para uma observação, tanto na escola quanto em casa, e vamos seguir em frente. E eu acho que é um momento, né, Letícia, a gente que é mãe sabe, né, que é uma fase, que é um período às vezes também desafiador para quem é pai e quem é mãe, porque a gente precisa de ter paciência, né? A criança vai molhar a roupa muitas vezes, vai se sujar muitas vezes, e a gente precisa entender que isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento dessa criança, que dali um tempo ela já vai dominar todo esse processo, ela já vai ter total controle sobre as suas próprias, né, ações ali, e é uma fase que passa, mas que a gente precisa de ter paciência, não ficar chateado quando a criança molhar o chão, ou se sujar, ou molhar o banco do carro, isso acontece muito também. Eu né? até dou uma dica, Fernanda, para as famílias, que tem aquele tapete higiênico de cachorro, e eu falo, gente, pra forrar o banco, vocês estão querendo paz, compra o tapete higiênico do cachorro, põe lá no banco do carro, porque vai acontecer aí pode acontecer esse tipo de escape. E entender que, assim como a mordida, assim como aprender a andar, aprender a falar, né, a retirada de fraldas é mais um processo que tem a ver com o crescimento da criança. Então, a gente tem que ficar feliz e apostar que a criança vai dar conta de viver aquele processo, de passar por aquilo, tudo, né, de uma maneira saudável, tranquila, feliz, sem pressão e sem traumas, que eu acho que isso que é o mais importante. Isso mesmo. Então, concluindo, a escola infantil não faz desfraude coletivo, a gente respeita o tempo de cada criança, a gente tem ali as instruções, as famílias que quiserem nos procurar e ir percebendo sinais na criança, a gente está sempre disponível para as reuniões. E o público externo também, quem quiser mandar mensagem para a gente, quem quiser mandar perguntas, agora que a gente está começando essa série aí de podcast, vão ser super bem-vindas. As dúvidas a gente pode compartilhar nas nossas redes sociais também, as
perguntas, podemos responder diretamente para vocês. Para mim é um prazer, sabe, Fernanda, ajudar essas famílias aí da primeira infância, porque eu já passei por muitos desafios, tanto meus pessoais na minha infância, agora com meus 2 filhos. Eu tenho o Theo de 4 anos, a Sara de 6 anos. Então, assim, estou sempre pronta aí para poder ajudar e atender vocês. Isso mesmo. Eu tenho a Manu, que já tem 20 anos, que já passou muito tempo da primeira infância, né? Mas eu digo para vocês que os desafios continuam, né? Então, para mim também é sempre um prazer falar sobre a infância.